Pessoal, o exemplo 2 da aula 16, tá? E para completar então as nossas regras de derivação das operações, das mais elementares, nós já vimos a soma, vimos o produto no exemplo 1 e vamos terminar então essa parte vendo como se faz para derivar um quociente. Então observem, eu quero fazer a derivada disso que está aqui, ó, tá vendo? É uma divisão, né? Um quociente. Acontece que o que eu sei fazer é derivar um produto, que foi o que eu fiz na aula passada. Não sei fazer ainda o quociente. Então, o que fazer? Gente, defina a função h de x igual a f de x sobre g de x e vamos calcular a derivada h' de x. E como faremos isso? Bom, vamos lá. H' de x vai ser igual o limite, quando Δx tende para zero, de f, h de x mais Δx menos h de x, tudo isso sobre Δx, tá certo, gente? Isso é a derivada da função h. Se eu conseguir calcular esse limite, eu tenho a derivada da função h. Mas quem é h de x? Vamos lá. Limite, quando Δx tende para zero, h de x é f de x sobre g de x. Então fica f de x mais Δx sobre g de x mais Δx menos f de x sobre g de x. Tudo isso, gente, sobre Δx, que é esse cara aqui de baixo. Isso vai ser igual. Bom, vamos fazer aqui umas continhas aqui. Vai ficar assim, ó, limite quando Δx tende para zero de f de x mais Δx, g de x, tirando o MMC, né, gente? Menos g de x mais Δx, f de x, tudo isso sobre Δx, g de x mais Δx, g de x. Tá, gente? Olha aqui, ó. Esse é o MMC. Esse cara vezes esse cara é o MMC. Divido por esse, multiplico aqui em cima. Divido por esse, multiplico aqui em cima. Tudo isso por esse vezes esse, tá, gente? Então, agora aqui eu vou fazer o seguinte, olha. Isso aqui vai ser igual ao limite quando Δx tende para zero, de f de x mais Δx, g de x. Eu vou somar e subtrair zero de novo. Menos f de x, g de x. Note que eu fiz menos, então vou fazer mais para dar zero. F de x, g de x, tá? Ó, esse mais esse é zero. Menos g de x mais Δx, f de x. Tudo isso, pessoal, sobre Δx, que multiplica g de x mais Δx vezes g de x. Muito bem. Pessoal, vamos arrumar isso aqui agora para ficar parecido com o que a gente quer. Isso vai ser igual ao limite, quando Δx tende para zero. Então, olha só, vou colocar em evidência g de x aqui, ó. Vai ficar g de x aqui em evidência. Vai sobrar f de x mais Δx menos f de x sobre Δx. Esse cara aqui, gente, está aqui, né? Tá? G de x mais Δx vezes g de x. Aqui, pessoal, olha só. Eu vou colocar um menos em evidência. Esse menos vai ficar limite, né? Soma dos limites. Hein? Δx tendendo a zero. Note que eu tirei um menos. Então, esse cara aqui
eu vou botar f de x em evidência e vai sobrar. Esse menos está aqui na frente, então ele ficou g de x mais delta x. E esse aqui ganhou um menos. Como eu botei f de x em evidência, sobrou um g de x aqui. Tá? Sobre delta x, g de x mais delta x, vezes g de x. Tá bom, gente? Agora vamos analisar o que a gente fez aqui, né? Deu uma arrumada, agora vamos analisar. Olhem só. O que nós temos aqui? Pessoal, limite quando delta x tende para zero desse cara que eu vou marcar aqui, ó. O que é? O limite quando delta x tende para zero desse cara. Isso é f' de x, tá certo? E aqui, ó, limite quando delta x tende para zero desse cara aqui, ó. Tirei o delta x, tá vendo? Isso aqui é g' de x, tá certo? Note o seguinte, ó, esse cara vai para zero. Então isso aqui vai dar, ó, g de x, g de x. G de x ao quadrado, mesma coisa aqui, né? G de x ao quadrado. Note que isso é denominador comum, tá certo? Então, olha só, a derivada de um quociente do tipo f sobre g é gf' menos fg' sobre g quadrado. Enxergaram? Então, a nossa formulazinha fica assim, ó. A derivada de f sobre g em relação a x vai ser igual. Tá aqui, ó. F'g menos g' f sobre g ao quadrado, tá? Ó. F', derivada do primeiro, derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, tá? Ó. Derivada de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, sobre o de baixo ao quadrado. Tá bom, gente? Então temos aí mais uma formulazinha que é a fórmula da derivada do quociente. Tá bom? Então temos aí mais uma fórmula que é a fórmula da derivada do quociente. E agora podemos aplicá-la. Bom, pessoal, agora que nós já temos a nossa formulazinha, podemos aplicá-la. Vou colocar aqui de volta, ó. É U sobre V derivado, tá? Isso vai ser U'V menos V'U sobre V ao quadrado, né? Então, ó, derivado de cima vezes o de baixo, menos a derivada de baixo vezes o de cima, sobre o de baixo ao quadrado, tá? Essa é a regra do quociente. Agora, vamos lá. Quem que é f' de x, gente? F' de x vai ser igual. É só seguir a regrinha que está aqui, ó. Deriva de cima. Lembrem-se de usar parênteses para tudo, né, gente? Não fiquem correndo o risco de cometerem um erro bobo porque não está usando parênteses. Parênteses. Derivada de cima, 3x² menos 4x mais 3. Pronto, derivou de cima. Vezes o de baixo sem derivar, x na quinta menos 2x² mais 2. Menos o de cima, x ao cubo menos 2x² mais 3x. Vezes a derivada do de baixo agora. 5x na quarta menos 4x. Fecho. Tudo isso, gente, sobre x na quinta menos 2x² mais 2 ao quadrado. Tá vendo, gente? Então, olha só, vamos repassar. Derivada do de cima vezes o de baixo menos o de cima vezes a derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Certo, gente? Ah, não vai fazer a conta? Não vai abrir? Não vai distribuir? Não, gente, já falei para vocês. Não há necessidade de ficar apanhando dessas contas, a menos que se peça. Do contrário, não vamos fazer contas desnecessariamente, tá, gente? Está derivado, é isso que eu preciso, agora é usar, tá bom? Então, você já tem a regra do produto, que foi o exemplo 1, e a regra do quociente, que foi o exemplo 2. Podemos agora
derivar essas coisas, tá bom? Então vamos aos exercícios.